Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica. E nessa live de hoje eu vou falar sobre um tema técnico. Eu amo falar sobre temas técnicos, gente. E hoje eu vou falar sobre um tema técnico convencional e não convencional ao mesmo tempo. Porque eu vou falar sobre rampas, mas eu não vou falar sobre especificação convencional de rampas. Inclusive, vou trazer para vocês um ponto de vista, uma perspectiva aqui diferenciada de como que os profissionais, como que as pessoas costumam trabalhar a questão das rampas nos seus projetos, nos seus espaços, nas suas edificações, e como a norma, ela tem informações assim, difusas, dispersas, espalhadas por ela, e que se a gente não dominar o referencial técnico, acaba não conseguindo se ater a esses detalhes. Então, existe uma configuração de rampas que é uma configuração convencional e existem configurações de rampas não convencionais. Eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês, que são dois exemplos que eu abordei, inclusive, com os meus alunos do TAG essa semana, de rampas existentes não convencionais e que a gente tem que entender exatamente qual é a especificação, qual é a informação que está prevista aqui na NBR 9050, para que a gente possa trabalhar a informação de maneira assertiva, sabendo exatamente o que a gente está fazendo, tomando as nossas decisões de projeto com base no referencial técnico, ok? Então, eu trouxe algumas imagens para mostrar aqui para vocês, que é o seguinte: imagina só, quando a gente vai trabalhar a questão das rampas, ou a maioria dos profissionais vai trabalhar, eu preciso dimensionar uma rampa, preciso verificar uma rampa que se está do jeito certo. O que é feito? Normalmente, essa pessoa pega aqui a NBR 9050, tá aqui a minha, ó, pega aqui a NBR 9050 e vai lá no capítulo de rampas, porque existe sim um capítulo dedicado às rampas, um capítulo exclusivo, um item na verdade, não é um capítulo inteiro, é uma parte que fala de circulação e tem aqui o item 6.6, vai falar sobre rampas. Então tá aqui, capítulo 6, item 6.6, vai falar sobre rampas. Então aqui eu vou ter qual que é a especificação de rampas convencionais. Então, se você está dimensionando, tem um desnível aí no seu projeto, na sua edificação, e você precisa dimensionar uma rampa, normalmente você vem aqui nesse item que fala sobre rampas, vai ver quais são as informações que estão aqui, vai coletar essas informações e vai dimensionar a sua rampa, ou vai adequar a sua rampa, certo? Porém, veja bem, isso aqui eu tenho algumas questões que vão tratar de rampas convencionais em caso de projeto, e tem as questões também que eu vou, as particularidades que eu preciso atender no caso de uma rampa para adequação, porque existem sim algumas ressalvas que podem ser feitas no caso de adequação. E isso existe na maioria das especificações aqui da NBR 9050. Por quê? Eu tenho uma situação de projeto que é o melhor mundo da acessibilidade. Se você está projetando, é a maneira, é o melhor momento para você inserir, incluir esses itens de acessibilidade. Agora, se você vai para a adequação, já é uma questão um pouco mais complexa, porque você já tem um elemento, uma edificação ali pronta e precisa entender como que você vai fazer para modificar aquele espaço, aquela edificação, de modo a torná-lo acessível. Então, existem algumas ressalvas que são feitas na norma aqui, não só nessa norma, mas nas outras normas também, nesse sentido, de entender que existe toda uma quantidade de edificações existentes anteriores aqui à publicação da norma. Então, existe essa particularidade sim, mas eu quero trazer para vocês uma outra perspectiva ainda mais abrangente, que foi abordada lá com os meus alunos essa semana. Eles que trouxeram aqui essas imagens para discussão, tá? Então, por isso que me ocorreu de fazer uma live especificamente sobre isso. Então, existem rampas não convencionais que não vão estar tratadas especificamente aqui nesse item 6.6 de rampas. E eu vou trazer para vocês aqui
dois desses exemplos. Existem mais possibilidades também, mas eu vou trazer dois exemplos que são rampas que estão em locais para realização de eventos. Já chego lá, tá bom? Então, primeiro, trazendo aqui uma ilustração, uma imagem de uma rampa convencional, a gente pode considerar essa aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa rampa aqui, ó. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção somente na rampa. Eu sei que tem aqui uma vaga de estacionamento aqui especial, modelo acessível, e ela tem algumas questões aqui que não estão atendendo a requisitos de norma, mas eu quero falar especificamente da rampa, porque ao sair dessa vaga aqui, você está vendo que existe a faixa zebrada e a pessoa tem condições de usar a faixa zebrada e depois acessar aqui a rampa para buscar o ponto de interesse aqui desse local, certo? Então essa aqui é uma rampa convencional. Perceba que ela está em uma área de circulação. Uma área de circulação o quê? Uma área de circulação onde a maioria das pessoas tem acesso, onde a maioria das pessoas vai precisar utilizar para poder acessar aquele ponto de interesse ali. Então essa rampa aqui possivelmente vai estar associada a algum outro elemento, algum outro tipo de desnível, seja degrau isolado, seja uma escada mesmo, mas existe a possibilidade da rampa. Tem mais fotos dela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como eu disse, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se vai dar para ver. Então aqui tem a rampa. E você vai ver que aqui, ó, tem até aqui, deixa eu ampliar para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Aqui do lado, eu tenho aqui os degraus, e eu acho que deve ser uns 2 ou 3 degraus aqui só. Então, eu tenho esse desnível aqui para acessar a edificação, e aqui eu tenho essa rampa também que vai compor para a pessoa conseguir vencer esse desnível. Então, eu tenho essa situação aqui. Então, é uma rampa em um acesso, em uma área de circulação, onde as pessoas, a maioria das pessoas que forem chegar aqui nesse espaço vão precisar utilizar, tá? Agora, veja bem, deixa eu trazer mais umas imagens dela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Para você conseguir ver algumas características que realmente são obrigatórias no caso de rampas. Tá vendo? Então eu tenho aqui, deixa eu chegar mais perto aqui para ficar mais claro para vocês, isso. Então eu tenho aqui a rampa, eu tenho a largura indicada aqui na NBR 9050, que vai ser de 1,20 m, né, ou 1,5 m. Eu tenho aqui o corrimão duplo em duas alturas dos dois lados, que também é uma obrigatoriedade. Eu tenho guias de balizamento aqui dos dois lados, que são itens obrigatórios, e eu tenho a sinalização tátil no piso. Deixa eu mostrar a sinalização aqui para vocês, ó. E tenho a questão da sinalização tátil no piso, que vai aqui, ó, tá vendo? É a mesma rampa. Então, eu tenho a sinalização tátil no piso, eu tenho aqui o direcionamento e eu tenho todos esses elementos que eu já mencionei para vocês. Tem a questão da inclinação também, que é uma inclinação de 8,33% aparentemente. Então, está atendendo aos requisitos convencionais de norma. Porém, eu vou trazer para vocês aqui agora outras duas possibilidades de dimensionamento de rampa que não são exatamente como está aqui no item 6.6 e que também estão aqui na NBR 9050. Então, o que vai ser isso aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que é. Vai ser bem interessante ver isso. Que são algumas especificidades que existem ao se trabalhar com acessibilidade, utilizando o referencial técnico como referência, nesse caso aqui é a NBR 9050. Então, veja bem, esse primeiro exemplo aqui, esse segundo exemplo, né? Olha só, isso aqui, deixa eu trazer mais perto aqui para vocês conseguirem ver. Eu acho que tá dando para ver que é uma rampa para acessar a um palco. Então, aqui eu tenho um palco, aqui eu tenho um acesso por escada, e aqui eu tenho essa rampa aqui também, tá vendo? Mas você vai notar que existem alguns requisitos. Essa rampa, ela não tem todos os elementos que estão lá naquela rampa convencional do acesso. Essa rampa aqui é uma rampa para acesso ao palco. E essa rampa para acesso ao palco, como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar de novo, tá vendo? Ela é uma rampa bem diferente. Tá vendo? Ela não tem, por exemplo, guarda-corpo, ela não tem corrimão e é uma rampa que está atendendo às indicações aqui da NBR 9050. Porque quando você tem um desnível entre o palco e a área da plateia, você pode sim construir uma rampa
Porém, você vai construir essa rampa com algumas particularidades. E essas particularidades eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, tem uma publicação aqui no meu Instagram que ela gera bastante polêmica, porque as pessoas, elas colocam assim, ah não, mas isso aqui tá errado, essa rampa aqui tá muito inclinada, essa inclinação aqui não é permitida. E na verdade, isso reflete apenas uma falta de domínio do referencial técnico, uma falta de conhecimento. Então veja bem, quando eu tenho uma rampa para acessar palco e plateia, se você pegar lá no capítulo 10, já é lá na frente, lá no item 10.4.3, eu vou ter essa especificação para essa modalidade de rampa que vai falar o seguinte, ó. Quando houver desnível entre o palco e a plateia, este pode ser vencido através de rampa com as seguintes características. Letra A, largura de no mínimo 90 centímetros. Então sim, ela pode ser uma rampa mais estreita de acordo aqui com a NBR 9050. A linha B, inclinação máxima de 1:6 ou 16,66% para vencer uma altura máxima de 60 centímetros. Então veja que a própria NBR permite uma inclinação que na verdade aqui vai ser o dobro de uma inclinação convencional, que é de 8,33. Então pode ser uma inclinação maior, até 16,66%. Essa aqui, gente, é a maior inclinação que eu já vi aqui na NBR 9050, que você pode utilizar, né, dependendo de quando, onde que você vai utilizar esse tipo de inclinação. Então permite inclinação até 16,66. Eu vou pontuar algumas questões considerando a usabilidade daqui a pouco, tá bom? Então veja bem, inclinação máxima de 16,66 para vencer uma altura máxima de 60 centímetros. Então veja que essa inclinação é uma inclinação elevada, porém ela é limitada à altura do desnível. Então um desnível de até 60 centímetros com uma inclinação de 16,66%, a gente vai perceber que vai ser uma rampa curta, não vai ser uma rampa muito prolongada, vai ser uma rampa que a pessoa vai conseguir vencer aquele desnível ali. Claro que uma inclinação de 16,66%, uma pessoa em cadeira de rodas ou uma pessoa com deficiência vai ter mais dificuldade em utilizar, mas ela é permitida aqui pela norma. Mas eu vou terminar aqui de ler as alíneas para eu poder fazer as considerações. Então aqui na linha C vai falar inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 60 centímetros. Então, né, se eu tenho alturas maiores, aí eu vou diminuir a inclinação da minha rampa para conseguir acessar o palco, mas ainda assim é uma inclinação que é maior do que aquela de 8,33% que fala lá no item 6.6 como inclinação máxima para rampas. E por fim, a linha D, eu vou ter aqui, ó, guia de balizamento, ter guia de balizamento não sendo necessária a instalação de guarda-corpo e corrimão. Então veja que esta rampa aqui, ó, esta rampa para acessar o palco, apesar de ser uma rampa, ela vai ter especificações diferenciadas devido ao posicionamento dela, ao local que ela está instalada. E por que você acha que esse tipo de rampa vai ter essas especificações que são diferenciadas? Existem alguns motivos. Por exemplo, se você pegar aquela primeira rampa que eu trouxe, que está lá no acesso, a chance de ela ser utilizada por uma pessoa com deficiência vai ser assim, enorme, porque uma pessoa com deficiência, se tiver uma cadeira de rodas, não vai pela escada, ela vai pela rampa. Vai ser a rota acessível, vai ser o caminho alternativo que ela vai utilizar para poder acessar aquele ponto de interesse. Então, é 100% de chance da pessoa que chegar naquele espaço utilizar aquela rampa ali. Certo? Agora, se é uma rampa de acesso ao palco, a gente vai fazer um exercício, que é um exercício do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que é você fazer um exercício de empatia, pensar
primeiro, dinâmicas de utilização do espaço, que é pensar como que aquele espaço vai ser utilizado, a circunstância que aquele espaço, nesse caso aqui, que essa rampa será utilizada, e a maneira que as pessoas irão utilizar essa rampa. Então, veja bem, uma rampa para acesso ao palco o palco não é para acesso de todas as pessoas. Na verdade, se você pensar em algum local que você já foi, que tenha havido um palco, ou uma palestra, ou uma peça de teatro, dificilmente você vai pensar em uma situação que você mesmo precisou ir até o palco. Mas você precisa ter essa possibilidade. Caso isso seja necessário por algum motivo específico do evento que esteja acontecendo ali naquele espaço, é obrigatório que você dê a possibilidade do acesso. Mas não quer dizer que todas as pessoas que vão, toda a plateia que vá ali naquele espaço que aquele evento esteja sendo realizado, vai utilizar, irá acessar o palco. Então, a utilização dessa rampa será em uma frequência muito menor do que a frequência de utilização daquela outra rampa convencional que está lá no acesso que eu trouxe pela primeira vez. Então, esse tipo de percepção, esse tipo de nuance é importante para a gente conseguir perceber e justificar e entender por que as normas têm essas informações aqui, não são informações aleatórias, tá? Então, no caso dessa rampa para acesso ao palco, eu tenho essa situação. Então, eu tenho uma rampa que vai possibilitar que uma pessoa consiga acessar o palco, mas não é uma rampa que será utilizada com tanta frequência quanto uma rampa que esteja em uma situação mais convencional, como naquele acesso que eu trouxe para vocês. Tá? Então, isso é importante pontuar. Você perceber que existem sim particularidades e existem motivos para que essas particularidades existam. E assim, o importante também é a gente conhecer a informação. E você, como profissional, quando você for tomar as suas decisões de projeto, seja para projetar aí algum espaço que tenha uma rampa, que você vai precisar colocá-la no acesso ao palco, você entender qual é a informação técnica correta. Mas não quer dizer que você, por exemplo, eu quero fazer uma rampa aqui de acesso ao palco, mas eu quero que essa rampa tenha uma inclinação de 8,33%. Não vai estar errado, porque essa inclinação, como está mostrado aqui, é uma inclinação máxima. Você pode usar até 16,66. Mas caso você tenha a decisão de projeto de colocar uma rampa com uma inclinação menor, não tem problema nenhum. A questão toda que eu defendo aqui é que você domine a informação e você consiga tomar as suas decisões com base aqui no que existe na norma e na legislação. Se você acha, por exemplo, não, essa rampa aqui, mesmo para acessar o palco, eu acho que vai ser interessante, eu acho que não, eu vou conseguir associar aqui, conciliar com a instalação de um corrimão, para as pessoas que forem acessar o palco terem mais facilidade na hora de utilizar essa rampa. Não é proibido, só está falando aqui que não é necessário. Então, se você quiser dimensionar uma rampa que tenha o corrimão para acessar o palco, também não vai ficar errado. Mas não é um item necessário nessas situações. Então, essa particularidade, ela existe aqui neste caso, tá bom? Ela existe aqui nesse caso. Então, esse foi o exemplo de uma rampa não convencional que existe aqui na NBR 9050. E agora, deixa eu até mostrar mais imagens dessa rampa aqui para vocês. Quer ver, ó? Essa rampa aqui, vou mostrar aqui, ó. Então, você vai notar aqui também que eu tenho essa rampa para acessar o palco. Cadê aqui meu dedo? Tem essa rampa para acessar o palco. E eu tenho aqui também uma escada para acessar o palco, tá? Então, muitas pessoas questionam assim, não, mas veja bem, se eu não tiver o corrimão, como é que eu vou fazer se uma pessoa com deficiência visual precisar acessar o palco? Não tem o corrimão, ela vai perder ali a referência? Tem as guias de balizamento, ela poderá utilizar, mas ainda assim estará em uma situação de um risco um pouco maior. Porém, a gente precisa compreender como as pessoas vão utilizar aquele espaço ali. E nada impede que uma pessoa com deficiência visual utilize a escada.
Então, nada impede de utilizar a escada. E a escada está lá, ó, instalada com corrimão também. Então, essa pessoa com deficiência visual poderá utilizar a escada para acessar o palco. Poderá utilizar a rampa, considerando aqui a guia de balizamento, mas ela tem opções de utilização. Então, a rampa, nesse caso aqui, ela vai ser predominantemente para a utilização de uma pessoa em cadeira de rodas, para uma pessoa com deficiência, tá? Existem algumas outras especificações que devem ser atendidas também, mas existe essa particularidade. Agora, passando para a outra situação, e na verdade é bem interessante porque é uma rampa que está no mesmo espaço, e foi um questionamento que os alunos ficaram até um pouco surpresos assim em verem. E, na verdade, existe essa especificação aqui também na NBR 9050, que veja bem, é essa outra situação aqui, que também é uma situação não convencional de dimensionamento de rampas. Então, veja bem, isso aqui também é uma rampa. Essa rampa aqui, ó, ela está na área da plateia e é naquele mesmo espaço. A gente está vendo aqui a rampa para acesso ao palco e tem aqui essa rampa aqui na área da plateia. Deixa eu mostrar outras aqui, ó. Ah, ela aqui, ó. Olha, deixa eu ver se está dando para ver. Vou apagar a luz ali que eu acho que fica melhor para ver. Só um minutinho. Aí, ó. Então, essa rampa aqui, ó, essa área aqui da plateia é uma área inclinada, que é aquela rampa lá para acesso ao palco. Vou estabilizar aqui a imagem, tá vendo? Então, essa rampa que está na área da plateia também apresenta algumas particularidades, que estão, sim, aqui na NBR 9050. Então, você vê aqui, tá vendo? Eu tenho aqui o corrimão, eu tenho aqui o piso tátil, eu tenho aqui, né, esses elementos da acessibilidade que estão aqui nessa rampa. Porém, essas áreas de circulação de palco e plateia também têm as suas especificidades e que não estão indicadas lá naquele item 6.6 que vai falar sobre rampa. Deixa eu trazer para vocês aqui quais que são aqui, ó. Inclusive, é bem interessante porque essa parte aqui de locais para realização de evento, né, que é teatros, auditórios ou similares, elas têm muitas particularidades. E, na verdade, quando eu tenho que projetar algum espaço como esse, é uma das situações mais complexas que tem, porque eu tenho que visitar aqui a norma, eu tenho que visitar a legislação, porque tem muitas questões que são trazidas lá na legislação, e não é só uma das leis que tem que visitar, são várias leis, para você conseguir fazer o dimensionamento desse espaço, de áreas de plateia, de palco, de espaços reservados para pessoa em cadeira de rodas, de assentos reservados para pessoa com deficiência. Então, existem muitos detalhezinhos que a gente deve observar para dimensionar esses espaços aqui adequadamente. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu vou achar isso. Devia ter deixado isso aqui separado, mas eu sei que tá aqui, ó. Quer ver? Áreas de circulação. Passos gerais, área de circulação, bens tombados, posicionamento de espaços, dimensões de espaço para pessoa obesa. Espaço, fileira única. Calma aí, gente. Vou achar aqui, ó. Áreas de circulação. Ah, não, tá no mesmo item aqui, ó. Isso, ó, gente, tá na mesma página, vocês acreditam? Então, lá naquela página que tá falando, lá naquele item que fala sobre aquela rampa para acesso ao palco, é na mesma página 127. A gente tem aqui, ó, que é no item 10.4. Plateia, palco, bastidores, circulação. Então, o que que tá falando aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês de novo, para ver se vocês estão vendo, vocês estão lembrando aqui de como que é. Deixa eu colocar a imagem para vocês de novo. É essa área aqui, gente, olha que interessante, ó. Tá vendo? Então, veja, eu tenho aqui esse rampamento nessa área de plateia, eu tenho esse corrimão, um corrimão acessível. A maioria dos profissionais já pensa, não, corrimão acessível, tem que ter um corrimão em 2 alturas, né? Eu tenho que contemplar aqui as possibilidades de circulação. Então, isso aqui que essa pessoa projetou, né?
está sendo considerado como um corrimão. Se você pegar aqui o item de corrimão que tem na NBR 9050, ele vai estar considerando essas características desse corrimão que está aqui nessa área de plateia. Porém, quando esse mesmo elemento, esses mesmos elementos, o tanto o corrimão quanto a rampa, estão inseridos nesse contexto de circulação entre palco, plateia e bastidores, eles apresentam particularidades, questões diferenciadas que devemos considerar. Então, veja bem aqui, ó. Os corredores de circulação da plateia devem ser livres de obstáculos. E eu vou, quando você for, enfim, vou deixar para o final essa observação. Devem ser livres de obstáculos. Quando apresentarem rampa ou degrau, deve ser instalado pelo menos um corrimão, conforme o item 465. Esse item 465 ele vai tratar da empunhadura, ou seja, da largura ali daquela barra do corrimão, para as pessoas conseguirem, né, pegar ali e utilizar o corrimão. Então, pelo menos um corrimão, conforme 465, na altura de 70 centímetros, instalado de um só lado ou no meio da circulação. Então, veja bem, esse corrimão que está aqui, esse corrimão aqui, dos dois lados, em duas alturas, é um corrimão que está indicado quando você busca por corrimão aqui na NBR 9050, a especificação que você vai ser essa mesmo. Porém, quando você pega esse elemento e transfere ele para esse outro espaço, que é a área de circulação em plateia, eu já vou ter outra especificação. Ele não precisa necessariamente ter essas especificações. Ele pode ser um corrimão simples, único, com 70 centímetros de altura. E não pode estar aqui, ó, essas áreas de circulação, elas devem estar livres de obstáculos. Então, essa indicação de como que você vai dimensionar isso, ela vai variar de acordo com mesmo essa área de circulação da plateia que você estiver projetando. Deixa eu só prosseguir para terminar o item aqui, tá? Admite-se que os corredores de circulação que compõem as rotas acessíveis aos lugares da plateia possuam inclinação máxima de rampa de até 12%, ok? Então, nessas áreas de circulação de palco e plateia, você, se tiver aquele espaço com rampamento, se for composta por uma rampa, não precisa necessariamente atender à especificação que está lá no item 6.6, que vai falar sobre rampas, está lá falando sobre rampas, porém existem particularidades que a norma traz dependendo do contexto que essa rampa estiver inserido. E nesse caso aqui, áreas de circulação de plateia, eu posso considerar rampas de até 12% de inclinação. Agora, por que você acha que tem essa possibilidade? Se você pensar nessa área de circulação com palco e plateia, você precisa ter aqueles assentos ali dimensionados de modo que as pessoas consigam visualizar aquilo que está no palco. E normalmente vai ter, né, dependendo do dimensionamento, da configuração desse palco, desse espaço para realização de eventos, você vai ter as cadeiras escalonadas ali. E 8,33% é uma inclinação relativamente baixa para você conseguir fazer esse tipo de escalonamento para que as pessoas consigam enxergar o que está no palco. Então é possível inclinações maiores como essa de até 12%, porque esse posicionamento dos assentos, ele vai requerer uma inclinação um pouco maior para dar maior visibilidade ao que está acontecendo ali no palco, que é o item de interesse ali daquele contexto de um local para realização de eventos. Então, existe essa particularidade. Além disso, a questão do corrimão também é muito particular. É um corrimão simples, é uma área que não pode ter obstáculos. Então, agora eu quero que você, quando você for ao teatro, quando você for a um cinema, que você preste atenção àquela área de circulação ali. Então, aquela área de circulação, cinema vai ser mais comum de você ver, apesar de ser em teatro também, você conseguir observar esse tipo de elemento. Mas você vai ver, por exemplo, que no cinema, muitos deles, as cadeiras são bem inclinadas, aquela parte de circulação ali, e normalmente o espaço para a pessoa em cadeiras de rodas, ele vai estar lá naquele piso que é nivelado. Agora, essa área de circulação, você vai ter aquele corrimão que é tipo uma barra em U aqui. Então, uma barra em U, que você vai possibilitar que essa interrupção dos corrimãos
não seja um obstáculo para as pessoas passarem de uma fileira para outra. Então é isso que representa o que está falando aqui na NBR 9050, lá no item 10.4.1. Os corredores de circulação da plateia devem ser livres de obstáculos. Então aquele corrimão não pode ser um obstáculo, ok? E quando apresentarem rampa ou degrau, deve ser instalado pelo menos um corrimão conforme 465, que é a questão da empunhadura, na altura de 70 centímetros, instalado de um só lado ou no meio da circulação. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse corrimão instalado no meio da circulação, mas é um corrimão que está, aspas, sobrando, se você for considerar a especificação que está aqui indicada na NBR 9050. Então, isso aqui, gente, é uma especificação mínima. Esse corrimão aqui, ele está errado? Não, ele não está errado, porque, de fato, ele está atendendo, ele está sobrepondo a essa especificação que está aqui na NBR 9050 para a área de circulação em plateia. Porém, mais uma vez, o que eu defendo é que você domine a informação que está no referencial técnico e consiga utilizá-la da maneira adequada, como você achar mais conveniente. Para quando alguém vier, se você optar por exemplo, instalar esse corrimão mais simples que está previsto aqui nesse item da NBR 9050, esse item 10.4.1, você vai ter uma argumentação como mostrar que esse é um elemento que está previsto aqui no referencial técnico. Se você optar por utilizar um corrimão como este aqui, querendo ou não, você vai estar atendendo a especificação que é de ter pelo menos um corrimão central na altura de 70 centímetros. Já que essa altura de corrimão aqui, ó, quando você tem corrimão duplo, lá no item de corrimãos da NBR 9050, ele é em duas alturas, sendo 70 e 92 centímetros, ok? Então, vai estar atendendo de alguma forma a essa especificação de corrimão aqui. Mas o importante é você dominar o referencial técnico, saber que existem particularidades que devem ser consideradas na hora de projetar os elementos aqui para acessibilidade, tá? Seja rampas, seja escada, seja qualquer outro elemento, que existem também particularidades para outros elementos aqui na NBR, no referencial técnico. Então, nesse caso de rampa, eu trouxe dois exemplos, mas existem outras situações, existem outras particularidades que a gente observa aqui, considerando rampas especificamente, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Falar que a leitura, o estudo da NBR 9050, ela não é absoluta, ela tem essas questões que você vai encontrar informações muito distribuídas, muito difusas aqui na NBR 9050, mas o mais importante é saber que isso existe, saber em que situações elas existem e saber como trabalhar a informação para levar, de fato, as soluções para toda a cadeia da acessibilidade, que vai ser, às vezes, uma solução para o seu cliente, que quer resolver questões de acessibilidade ali no seu espaço, mas não consegue uma orientação tão efetiva, tão assim, não, eu vou resolver a minha questão com acessibilidade aqui, porque eu vou ter um profissional aqui que domina o referencial técnico e qualquer fiscalização que venha aqui depois e venha fazer com que eu faça alguma alteração, isso que eu fiz aqui, eu tenho uma garantia de que já está atendendo aqui a NBR 9050, que já está atendendo a legislação. Então, esse tipo de situação. E você precisa atender também o usuário, que vai ser as pessoas que vão estar ali, que vão utilizar aquele espaço, que precisam ter autonomia, que precisam ter segurança para poder interagir com aquele espaço ali. Então é importante você ter esse tipo de domínio. É isso que eu ensino para os meus alunos, é isso que eu ensino para as pessoas que me acompanham aqui nas minhas redes, seja no YouTube, seja no Instagram, tá? E eu espero que tenha conseguido ampliar um pouquinho esse seu olhar para você entender, eu vou fazer uma rampa aqui, eu vou lá no capítulo de rampa e pronto. Não é bem assim. Existem essas particularidades que a gente deve considerar para tomar as nossas decisões de projeto e de adequação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Luiz Gilberto, Veridiana Dori, Caio César, que mais? Tem mais gente aqui, ó. Noel Eder, deixa eu acenar para todo mundo aqui, todos vocês que participaram, que vão assistir depois também, né, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e um beijo para vocês.